Palmeiras, que representa a chegada de John Arias ao Verdão e não deve parar por aí. De olho em zagueiro do Grêmio. Palmeiras, de olho em lateral, contratado pelo Wolverhampton. Qual a chance de o volante Fred do Fenerbahçe virar reforço do Palmeiras? Tem novidades também sobre o futuro de Luigi do Palmeiras. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar. John Arias, enfim, é novo reforço alviverde. O anúncio aconteceu nesse sábado, operação de 25 milhões de euros fixos, mais quase 5 milhões de euros em impostos e mais 2 milhões e meio de euros em comissão. O pacote final da contratação de John Arias será de 32 milhões de euros. Reforço mais caro da história do Palmeiras e um dos mais caros do futebol brasileiro. A percepção dentro e fora do Palmeiras é de que a chegada do Arias muda o patamar alviverde. Mesmo levando em consideração que o Arias ocupa uma mesma posição do Alan, um dos principais destaques do time, a tendência é que o Palmeiras, com o reforço de alguém que brilhou demais com a camisa do Fluminense, seja bem mais competitivo. E o Palmeiras promete não parar por aí a busca por um zagueiro, embora as tratativas ainda não tenham avançado, e o Palmeiras pretende fechar o mais breve possível com o primeiro volante. Vale contar também que a janela de inscrições por aqui se encerra em 3 de março, embora exista uma brecha que permita por quase mais um mês a contratação de jogadores que tenham disputado campeonatos estaduais por aqui. Palmeiras de olho em zagueiro do Grêmio. Vem do sul do país a informação de que o Palmeiras cogita contratar Wagner Leonardo, zagueiro que é monitorado pelo Verdão desde que pertencia ao Vitória. Na oportunidade, porém, o Palmeiras preferiu contratar o Mikael e acabou perdendo Wagner Leonardo para o Grêmio. Mikael já nem está mais no Palmeiras, foi emprestado por um time da Major League Soccer, enquanto o Wagner Leonardo faz sucesso e é titular absoluto do Grêmio. Ele também tem proposta do CSKA e sondagem de um clube da Arábia Saudita. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do Grêmio para entender se o Palmeiras já fez proposta ou consulta. O pessoal do Grêmio assegura que não. A percepção é de que se houve contato, houve do Palmeiras com representantes do Wagner Leonardo. O Palmeiras busca, em caráter de urgência, mais um zagueiro e mais um volante, que se somariam à chegada de John Arias, muito próximo de ser anunciado. Um lateral direito não está descartado. Vale a lembrança de que o Palmeiras já abriu mão de 6 atletas do elenco profissional e contratou de forma oficial apenas um, o Marlon Freitas. O Arias tem tudo para ser o segundo. A balança comercial alviverde está desfavorável, pelo menos até esse momento. Até por isso, Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira trabalham no mercado em busca de contratações no plural. Janela por aqui se encerra apenas em 3 de março. Bora falar agora sobre Luigi, atacante do Palmeiras, que quase se transferiu para o futebol saudita. O Palmeiras chegou a aceitar uma proposta do Al Ittihad, oferta de 2 milhões de euros por um empréstimo de uma temporada. Durante esse período, caso quisesse ficar com o jogador em definitivo, o Al Ittihad seria obrigado a pagar mais 8 milhões de euros. O jogador teria um salário de 2 milhões de euros por temporada, a gente está falando de mais ou menos 1 milhão de reais por mês. Com o detalhe de que no Palmeiras ele não ganha nem um décimo desse valor. Acontece que o Palmeiras, apesar de sinalizar que aceitaria a oferta, recusou na última hora, descartando qualquer tipo de negociação, pelo menos por agora. Boa notícia para o Atlético Mineiro, que segue insistindo na contratação do atacante. Revelado na base alviverde, a verdade é que o Luigi não conseguiu se destacar no time principal e ainda aguarda por mais sequência e oportunidades. O Palmeiras está de olho em outro jogador do Wolverhampton. Trata-se de Pedro Lima, lateral direito de 19 anos de idade, que havia se tornado recentemente a maior venda da história do esporte. O time pernambucano o vendeu por 10 milhões de euros para o Wolverhampton. No clube inglês, a jovem promessa da lateral direita do futebol brasileiro ainda não conseguiu vingar. Foram apenas nessa temporada 3 jogos pelo time principal, que somados lhe garantiram 9 minutos em campo. Ele também foi emprestado ao Porto B na primeira parte da temporada, onde ainda não conseguiu vingar. Diante desse cenário, e com a presença de um emissário palmeirense na Inglaterra para acertar os últimos trâmites da transferência do John Arias, o Palmeiras perguntou ao Wolverhampton sobre a possibilidade de transferência do Pedro Lima, jogador que chegaria para disputar a posição com Giai, que ainda não conseguiu agradar ao torcedor palmeirense, e Kelvin, que se tornou uma baita decepção pros palmeirenses. A verdade é que a lateral direita do Palmeiras ainda não tem um dono,
e o Pedro Lima poderia ser uma alternativa. Essa informação do interesse das tratativas em fase inicial foi divulgado nessa sexta-feira pela ESPN. Só para completar em relação ao Pedro Lima, atleta que jogou Mundial Sub-17 pela seleção brasileira e mesmo muito jovem, foi convocado para o Mundial Sub-20, mas acabou ficando na reserva. Ah, tem mais uma sobre o Palmeiras. Verdão recebeu a sugestão da contratação de um japonês, Ryo Hatachi. Esse é um meio-campista que pertence ao Celtic, que foi sugerido ao Verdão, 28 anos de idade, titular lá na Escócia. Palmeiras não demonstrou grande empolgação para contratá-lo. E essa história de que Fred, ex-volante da seleção brasileira, pode virar reforço do Palmeiras. O Verdão está atrás de um volante e já fez uma série de tentativas. Fabinho, do Al Ittihad, não pretende voltar ao Brasil tão cedo. Nos últimos dias, o Palmeiras quis entender as condições e chegou a fazer 2 propostas por Danilo, volante que pertence ao Botafogo. A primeira delas não avançou porque o Danilo não conseguiu quebrar seu contrato na justiça. Mais recentemente, o Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos e o Botafogo não aceitou. Diante desse cenário, um novo alvo poderia ser Fred, volante que corre o risco de deixar o Fenerbahçe. Fred, 32 anos de idade, tem vínculo com o Fenerbahçe até junho de 2027. O problema é que o Fenerbahçe busca um centroavante em caráter de urgência. A janela de inscrições na Turquia se encerra nessa sexta-feira. E entre os nomes especulados está o de Darwin Núñez, centroavante uruguaio que já fez sucesso no Liverpool e que hoje defende o Al Hilal. O Darwin Núñez perdeu espaço depois da chegada do Benzema, que marcou 3 gols em sua estreia. Para que o Darwin Núñez pudesse ser contratado, o Fenerbahçe precisaria abrir mão de um estrangeiro. E aí poderia sobrar para o volante brasileiro que é titular por lá. Se depender do Fred, ele continua na Turquia. É titular absoluto, tem salário alto, tem uma condição boa, mas aí é uma decisão do clube. A boa notícia é que essa novela já tem data para acabar, ela precisa terminar nas próximas horas, quando se encerra a janela de inscrições. E é nesse contexto de o Fred correndo o risco de rescindir seu contrato de forma amigável para ficar livre, que o Palmeiras foi buscar informações e abriu tratativas. O Palmeiras depende do que vai acontecer em relação ao centroavante do Fenerbahçe para avançar ou não em relação a Fred, volante que também já foi especulado no Flamengo e que é torcedor declarado do Atlético Mineiro. Estou para dizer para vocês que se ele puder escolher para onde voltar no Brasil, a preferência será pelo Clube Atlético Mineiro. Ah, só para completar, números do Fred na atual temporada, 30 jogos, 1 gol, 3 assistências, você vai lembrar dele. Jogador que já atuou no Manchester United, entre vários outros clubes. Fala Palestina, encerrando aqui mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia, espero que a notícia tenha sido relevante para vocês. Já deixa o like para dar aquela força, tá bom? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Já fica aqui meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal. E também ativem o sininho de notificação, que é muito importante. Toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado, tá bom? Então, fiquem à vontade também para deixar a sua opinião aí em relação a tudo que foi passado no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá? Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, ajuda demais o canal a crescer e você ajuda demais com esse apoio. Agradeço demais. E é isso, vou ficando por aqui. Para quem fica, um forte abraço. Lembrando que a gente olha todos os comentários, tá? Então fiquem à vontade aí. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, palestra!